Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, como eu tinha prometido no meu último vídeo, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, mas nesse vídeo eu tinha prometido pra vocês que agora o meu conteúdo ia dar uma mudada e que eu ia falar um pouco sobre casos criminais, e eu também queria dizer que eu vou focar um pouco na parte dos casos que são no Brasil, porque eu acho que há um grande mito de que esse tipo de coisa terrível não ocorre aqui no Brasil, mas com o vídeo de hoje vocês vão ficar chocados e ver que acontece. Infelizmente acontece muitos crimes horríveis aqui no Brasil, e esse pra mim, dos que eu conheço, é um dos piores, por isso que eu vim trazer ele hoje. E o nome desse quadro, eu não sei se já tem alguém que faz um quadro com esse nome, mas quando eu pesquisei não apareceu o quadro de ninguém. Vai ser o Brazilian Horror Story. Me perdoe, eu não sou muito boa de inglês, mas seria como uma paródiazinha do American Horror Story. Então esse é o nome do quadro da terça-feira, vai ser o Brazilian Horror Story. E quando for quinta-feira, porque tem vídeo 2 vezes na semana no canal, então quando for na quinta-feira eu vou estar tratando tanto de séries quanto de livros que eu vou estar lendo, né? Mas então vamos lá, porque o vídeo de hoje vai ser bem longo. Bom, primeiramente eu queria dizer pra vocês que, como já tá no título, vai ser explicado ao longo desse vídeo por que foi comparado com o Holocausto e por que se chama o Holocausto Brasileiro. O Hospital Colônia foi fundado em Barbacena em 1903 e, por incrível que pareça, no começo ele era um hospital para pessoas bem ricas da cidade, para colocar os seus parentes que tinham tuberculose. Era um hospital que era especializado para tratamento de tuberculose. Então, como ele era direcionado para pessoas ricas e para uma só especialidade, era um hospital que atendia muito bem, que tinha uma fama de ser um hospital ótimo. Lá, claro, os pacientes eram muito bem tratados, tinha profissionais bem capacitados, dedicação, local para as pessoas dormirem, cada um nos seus lugarzinhos. E funcionou durante algum tempo dessa forma como um hospital muito bom, até que ele foi mudado para ser um centro de atendimento psiquiátrico, basicamente. No começo, o Colônia ele tinha capacidade para comportar 200 pessoas, ele sempre teve essa capacidade para comportar 200 pessoas. Porém, obviamente, como as pessoas do Colônia, as pessoas que estavam na direção do Colônia, sempre quiseram lucrar em cima de tudo que estava acontecendo ali, sem ligar para a saúde dos pacientes, eles chegaram a comportar 5.000 pessoas ao mesmo tempo num lugar em que dava para caber apenas 200 pessoas. E o Hospital Colônia passou de um centro de tuberculose para pessoas ricas, que tinham profissionais capacitados e com critérios de diagnóstico e tratamento super bons, para um hospital que o critério do diagnóstico e do tratamento eram completamente deturpados, e os tratamentos eram, no mínimo, invasivos, até chegarem a um nível de tortura que, assim, é realmente bem difícil você ver alguns trechos do livro, né, nos vídeos que eu vi, e, assim, é realmente intragável. É uma situação intragável, de fato, porque você pensar que pouco mais de um século atrás, pessoas estavam sendo torturadas da forma em que estavam. Isso é loucura. O Colônia, que antes era um hospital para você pôr os seus entes queridos para ficar em tratamento, acabou se tornando um lugar que você podia se livrar de pessoas que estavam à margem da sociedade, à margem da lei, ou então que simplesmente não estavam seguindo as regras sociais impostas sobre aquelas pessoas. O que significa que, basicamente, homossexuais, negros, moradores de rua, bêbados que estavam só na rua, meninas que engravidavam antes de casar ou que perdiam a virgindade antes de casar, também eram enviadas para lá. Também tem o fato de que essas meninas que eram engravidadas antes de casar, ou então que perdiam a virgindade antes de casar, quase sempre eram meninas que tinham tido relações com homens casados e ricos e da elite da região. Então, para eles esconderem esse tipo de situação, eles mandavam essas meninas pro Colônia. Mulheres que eram rebeldes, pessoas que eram simplesmente tímidas, ou então qualquer pessoa que estivesse incomodando ou que bagunçasse a sociedade, que fosse uma vergonha para a família, as pessoas enviavam para lá. Não importava muito nada.
E nessa época, se não me engano, isso é uma coisa que eu não vi em nenhum lugar, eu só me recordei de uma vez que eu estudei. Nessa época, se eu não me engano, tinha uma lei que dizia que você só precisava do pedido da família e de um atestado médico para pôr a pessoa num centro psiquiátrico. O que é uma coisa muito absurda, mas infelizmente tinha essa lei que protegia esse tipo de situação. Estima-se que apenas 30% dos pacientes que passaram pelo Colônia realmente, quando chegaram lá, precisavam de ajuda psiquiátrica. A maior parte eram pessoas que não precisavam desse tipo de ajuda. Porém, vocês vão ver que ao longo dos anos, se você era uma pessoa sã que estava naquele local, você provavelmente ia acabar ficando louco com as pessoas que estavam lá, porque chegava num nível de desumanização das pessoas em que a pessoa realmente só se perdia dentro de si. Para vocês terem noção do quanto a medicina dos horrores, né, era péssima na época, eles praticavam lobotomias e também só tinha 2 tipos de pílula, que era a pílula azul e a vermelha. Eles davam de forma bem aleatória, de vez em quando passava um médico no Colônia dando essas pílulas, ou então dizendo só da voltagem, na verdade, né, do tratamento de choque, que era absurda a quantidade. Eles colocavam água com sal na cabeça da pessoa para que o choque fosse por todo o corpo, mas hoje em dia a gente sabe que isso é absurdo e que muitas pessoas infelizmente faleceram nesses tratamentos psiquiátricos intensivos de choque, fora que os diagnósticos eram dados como tristeza ou como histeria. Me perdoe um barulho, minha família barulhenta, como sempre. Caso você desagradasse alguma autoridade também, porque isso foi na época dos coronéis, então, caso você desagradasse algum desses coronéis ou alguma autoridade, você poderia também ser mandado para o Colônia. E também tinha o Trem dos Loucos, que era o trem que passava por toda Minas Gerais e por dentro dela também. Essa parte eu vi num vídeo da Joyce, que o vídeo da Joyce também tá super completo, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, tem mais informação. Aqui é um pouco mais enxuto, mas o vídeo da Joyce tá ótimo também. Trem dos Loucos, uma coisa bem Auschwitz mesmo, pra quem não pegar aí a linha de raciocínio. Auschwitz era um campo de concentração e as pessoas chegavam lá, né, os judeus, as pessoas indesejadas na sociedade alemã, eram levadas para Auschwitz dentro de um trem que às vezes chamado de trem da morte, né? Porque muitas pessoas morriam na viagem. Uma coisa muito interessante que tinha no Colônia, interessante pro lado ruim, é que eles tinham um cemitério próprio. O que já é bem estranho se você parar pra pensar que um lugar para curar tem um cemitério próprio. Parece uma visão um pouco pessimista da situação ou calculada. Se você tem um cemitério próprio para você, significa que você já espera que muitas pessoas acabem morrendo. Porém, se era um hospital que tinha apoio financeiro do governo e que em alguns anos vai ter apoio da instituição católica, precisava de um cemitério próprio, porque era uma questão de tratamento psiquiátrico. Não era para tantas pessoas morrerem num hospital de tratamento psiquiátrico. Era um lugar para proteger essas pessoas, que acabou se tornando um depósito realmente. O cemitério virou um depósito de pessoas que morriam e não eram bem-vindas na sociedade, que não poderiam ser enterradas em um outro cemitério. Por volta de 1930 teve um colapso no Colônia, que foi justamente quando tinha 5.000 pessoas naquele hospital. E agora a situação já estava num nível caótico, como se já não estivesse antes, mas agora estava num nível realmente caótico. O que foi que começou a acontecer? A Igreja Católica mandou um grupo de freiras para ficar ali no Colônia e para catequizar, evangelizar aquelas pessoas que estavam lá. As freiras ficavam num pavilhão junto das mulheres, porque tinha um pavilhão para as mulheres, um pavilhão para os homens e um pavilhão para os mais perigosos. Dessa forma, as freiras elas começaram a perceber que aquelas mulheres elas poderiam fazer vários favores para elas, como limpar, lavar roupa, arrumar o local das freiras, que diferente do resto do Colônia, era um local bem limpo, arrumado e organizado. E caso essas mulheres se recusassem a fazer o que as freiras estavam dizendo, elas poderiam ser punidas com choque, com privação de alimentação, que já não era muito boa,
com privação de sono e poderiam ser castigadas de forma física. O diretor do hospital naquela época, que eu não vou estar sabendo o nome dele para vocês aqui, mas o diretor do hospital na época teve uma ideia que foi considerada pelos outros hospitais da região, uma ideia revolucionária, uma ideia genial, para comportar mais pacientes, que eram as camas de palha, que na verdade eram o quê? Vários colchões de palha que ficavam no chão mesmo, não tinha mais cama, ficavam no chão, para poder comportar vários pacientes no mesmo local. E foi assim que ele conseguiu lucrar ainda mais em cima dessas pessoas. E assim, muitos problemas com essa questão, né? Porque, primeiramente, que a palha, eu imagino que ela já não seja confortável para dormir. Segundamente, que fazia um frio de pelo menos uns 5 graus por lá. Então, você dormir em cima da palha, com fome, morrendo de frio, e com certeza tinha pacientes, né, que tinham problemas de incontinência urinária, ou então que realmente não tinha, chegou uma época, né, em que estava insalubre completamente o ambiente, que não tinha mais como manter a higiene do local, as pessoas perderam o senso de higiene, né, e acabavam por urinar, ou então, né, fezes ali no meio do lugar onde eles dormiam, que no outro dia eles só colocavam para secar, então não era limpo. Era uma situação realmente bem insalubre e uma falta de higiene absurda que foi imposta sobre aquelas pessoas, né? O que também pode ser comparado com Auschwitz e com outros campos de concentração. Nesses locais, caso você não saiba, eles também faziam o possível e o impossível para desumanizar as pessoas e transformá-las em produtos. Então, quanto mais rápido você desumaniza uma pessoa, mais fácil fica que ela acabe falecendo e que você possa usar o corpo dela como produto. Que vocês vão ver que é absurdo a forma como Colônia vai lucrar em cima das pessoas. Por exemplo, além de essas pessoas virem já no trem dos loucos, que o trem passava realmente recolhendo pessoas, as pessoas chegavam lá e elas já não eram mais chamadas pelo seu nome. Como eu falei anteriormente, as pessoas geralmente eram a vergonha de alguém, sabe? A Joyce falou no vídeo dela que elas eram o desafeto das pessoas. Então, a pessoa era chamada como desafeto de fulano de tal. Esse tipo de situação era muito comum, as pessoas realmente perdiam seus nomes, né? Que em Auschwitz a pessoa era chamada pelo seu número, ela era tatuada com seu número. As pessoas também eram totalmente despidas, tinham suas cabeças raspadas, perdiam suas identidades, seu nome. Pessoas que chegavam lá sem documentos era o ápice da desumanização, realmente. As pessoas eram levadas para banhos frios para depois continuar sem vestes e sem alimento durante todo o dia. Sem falar que também eram usados como cobaias para os médicos, assim como também eram usados os gêmeos, né, pro Dr. Mengele, que era o anjo da morte, né, na Alemanha. Caso vocês não saibam, o Dr. Mengele, ele fazia experimentos em gêmeos, por exemplo, injetando um veneno em um para ver se o outro sentiria. Por exemplo, vinham médicos titulares junto com os seus aprendizes para o Colônia, ficavam uma temporada no Colônia fazendo experimentos e aprendendo coisas sem ligar para a saúde dos pacientes, e depois eles iam embora com seus novos aprendizados. Passavam fome, realmente fome. Como os diretores, as pessoas que estavam à frente da direção do Colônia, queriam lucrar com tudo, a carne de pior qualidade, para dar para os pacientes. Água também, as pessoas chegavam a beber água suja, tipo de um esgoto aberto que tinha lá no Colônia. E uma coisa que piora muito a situação